A mensagem que você ouvirá agora foi ministrada pelo pastor Luiz César Araújo. Graça e paz, meus irmãos, convidados, abram, por gentileza, suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Leremos todo o capítulo, dos versículos 1 a 14. Apocalipse 5, 1 a 14. Razões para adorar a Deus. Os irmãos, os amigos perceberam que hoje todos os cânticos foram de adoração. Pedi para que fosse assim, para concordar com esse texto de Apocalipse 5, que começa dizendo assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Senhor Deus, abençoa-nos nessa meditação. Que a beleza da Tua palavra atinja o nosso coração de cheio nessa noite. Que esse trono que governa o universo se revele a nós. Que nos motive a Te adorar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que nos motiva a adorar? Especialmente o que nos motiva a adorar em tempos de dor, em tempos de crise, em tempos de enfermidade, em tempos de luto. Por quê que você
vem à igreja e se levanta e canta. Por que que lá no seu culto doméstico, na sua devocional, você adora a Deus, você louva, você fala com Deus? Por que cantamos? Porque tantas músicas são proferidas, são criadas por nós. Por que desafiamos os nossos próprios sentimentos? Às vezes a nossa vontade é de chorar, mas nós louvamos e sempre louvaremos ao Senhor. Talvez o evangelista João possa nos responder. Esse homem que fala tanto da adoração no céu, porque ele viu, João não está bem. Ele é bem velho. Ele é o mais jovem dos apóstolos, era o mais jovem dos apóstolos. Nós vemos isso porque quando os discípulos correram para o túmulo vazio, João correu à frente, porque ele era mais jovem, mais esperto. Ele foi o que morreu por último. Ele está bem velhinho. Aqui, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 90. João está bem velhinho, bem doente, e ele está preso. Ele está numa ilha, a ilha de Patmos, longe dos amigos, possivelmente nenhum apóstolo, possivelmente nenhum familiar, ninguém podia ter contato com ele, rodeado pelo mar. O mar era para ele a grande barreira. Talvez seja por isso que lá no final de Apocalipse, quando ele diz, eu vi o novo céu e a nova terra, e o mar já não existe. Porque o mar era um impedimento. O mar era que o circunscrevia aquela ilha. Ele está triste, mas ali João vê o que nós veremos no futuro. Ninguém viu o que João viu. João viu pura adoração. João viu no capítulo 4 a adoração da criação. No versículo 11 desse capítulo ele diz que toda a criação diz, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, e por tua causa, e por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A criação. No capítulo 5, os homens respondem à criação, como se fosse um eco, como se fosse o coro, o estribilho da música cantada. E eles dizem, nos versículos 5, 9, 10 e 13, versículo 9, 10 e 13, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a glória, e a honra, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Primeiro a criação, no capítulo 4, depois os redimidos, os salvos, no capítulo 5, e se os irmãos abrirem no capítulo 7, o capítulo 7 é a junção de tudo isso. Nós vemos aí, por exemplo, que a partir do versículo de número 10, 9, diz que depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E agora, observem, primeiro a criação, no capítulo 5 os salvos, no capítulo 7 a criação, os salvos, e agora para esse louvor universal chegam os anjos. No versículo de número 11, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto, e adoraram dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Há aqui uma cadência musical, que ninguém sobre a face da terra será capaz de repetir. A criação,
os homens, depois a criação e os homens, e por fim os anjos chegam e todos adoram. Todos louvam ao Senhor. João viu isso. João viu a criação toda adorando. Mesmo em tanto sofrimento, ele se consolou. Por quê? Por que adoramos então? O que João nos responde sobre adoração? Em primeiro lugar, porque nós fomos feitos para adorar e adorar eternamente. No versículo 10 do capítulo 5, João diz que Deus nos constituiu sacerdotes para sempre. Se nós voltarmos lá no Velho Testamento, nós vamos ver que quando as tribos foram distribuídas em Canaã, que os levitas ficaram ao redor do templo. E eles tinham uma única missão: adorar. Eles adoravam a Deus no templo. Eles cuidavam do sacrifício. Eles não podiam ir para a terra, lavrar a terra. Não deviam cuidar do rebanho, deviam só adorar. E aqui o texto diz que Deus nos fez sacerdotes para sempre. Então, nós fomos feitos para adorar. O povo de Deus foi criado já em adoração. Já em Atos capítulo 2, quando a igreja foi formada, diz louvando a Deus. Atos 2:47. E nessa adoração, todas as tribos do mundo, todas as raças, todas as nações participam. O louvor, de alguma forma, mexe com a nossa verdadeira natureza. Pedro diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Interessante. Se nós voltarmos um pouquinho lá para o livro de Efésios, abram lá, por gentileza, no capítulo 1. Nós vamos ver que a razão da nossa criação é a adoração, o louvor a Deus. Capítulo 1, versículo 6 de Efésios. Que nós somos feitos para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua glória, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorar a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ânimo, com todo o nosso espírito, com a nossa alma. É para isso que nós existimos. Então, nenhum de nós aqui foi criado para ser um profissional. Ninguém foi criado para ser um médico. Ninguém foi criado para ser um engenheiro, um funcionário público. Ninguém foi criado para ser um professor. Ninguém. Todos nós fomos criados para louvar ao Senhor. E a profissão que Deus deu a cada um é simplesmente para nutrir a nossa vida, para que nós, com a nossa vida, louvemos ao Senhor. A profissão, o trabalho, aquilo que você faz durante a semana, não é a razão da sua existência. Não é para isso que você nasceu. Deus usa o seu trabalho para suprir a sua vida, para nutrir o seu lar, para que você faça aquilo para o qual você nasceu, usando os recursos que Deus tem lhe dado, que é adorar a Deus. Se não for para te adorar, nós cantamos: porque eu nasci, porque eu estou aqui. E se nós olharmos para o céu, quando nós olhamos esse capítulo 4, 5, 6, 7 de Apocalipse, e depois os últimos 2, nós vamos ver que a razão da nossa existência é para louvar o Senhor para sempre.
Sempre, sempre. Quando nós cantamos aqui é apenas um ensaio. É apenas uma parte daquilo que acontecerá na eternidade. Por que louvamos? Por que adoramos a Deus? Em primeiro lugar, porque foi para isso que nós somos feitos. Quando nós vamos orar nessa semana por crianças em situação de risco, elas não foram feitas para o sofrimento. Criança não foi feita para mendigar na rua. Não foi feita para nos parar nos semáforos. Crianças não foram feitas para isso. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Todo pequenino foi feito para adorar a Deus. E nós precisamos alcançá-los. Toda alma precisa adorar a Deus. Toda criatura sobre a face da terra foi criada para adorar a Deus. Essa é a nossa primeira tarefa, a maior delas, a mais digna delas, a adoração. Em segundo lugar, queridos irmãos e amigos, por que adoramos? Porque na adoração o Senhor produz unidade no seu povo. Interessante que quando nós abrimos as páginas, especialmente do Novo Testamento, quase todo o período de adoração é no plural. É o povo que adora. No livro de Atos, a igreja adora. Quando Paulo nos chama para a adoração nas suas epístolas, ele diz a igreja, tudo no plural. Em Atos 2,47 diz que a igreja estava louvando a Deus em comunhão. E aqui no versículo 9, por exemplo, de Apocalipse 5, diz que as pessoas estavam louvando ao Senhor, e no finalzinho diz, quem estão louvando? Diz assim, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todas as pessoas do mundo. E os irmãos já perceberam que o louvor de fato nos une? Todos nós aqui com as nossas diferenças, as nossas particularidades, nossas singularidades, mas quando nós somos convidados para o louvor e adoração, nós somos um só povo. Nós nos unimos e cantamos em comunhão. Observem os irmãos que nós vivemos num mundo muito plural, políticas diversas, onde um país não consegue entender o outro, onde não há uma unidade, culturas diferentes, pensamentos diferentes, intenções diferentes. Mas o texto diz que lá, naquele louvor universal, se unirão todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, num só louvor. O mesmo está repetido no capítulo 7. Se os irmãos olharem no capítulo 7, passem a página, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Aqui os anjos, os homens. Versículo de número 12, essa adoração. Versículo de número 9 diz que essa multidão, depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Onde nós nos reuniremos com os iraquianos, com os iranianos, com os americanos, com os bolivianos, com os venezuelanos, com todas as tribos, todos os povos, de todos os tempos, para louvar o Senhor. A adoração nos une. Ali se cumprirá o desejo e a oração do Senhor Jesus em João 10,16, quando ele diz que um dia haverá um só pastor e um só rebanho. João 10,16. Eu tenho outros povos, eu tenho outras pessoas, eu reunirei a todos. Um dia haverá um só pastor e um só rebanho. Uma só igreja, igreja universal, igreja dos salvos. Interessante que até hoje nós já vamos percebendo que na adoração nós somos um. Não me esqueço que quando participando do Comiban Internacional,
em Acapulco, no México, chamou-se um quarteto de irmãs coreanas para cantar. E elas cantaram em coreano. E olha, meus irmãos, quando elas cantaram, eu não entendi patavina nenhuma, né? Mas eu vou dizer para os irmãos, a minha alma pulou de alegria. Elas adoravam a Deus numa língua que eu não conhecia, mas um Deus que eu conhecia. E todos ali, americanos, mexicanos, todos os sul-americanos, pessoas do mundo inteiro nesse congresso missionário, ouvindo as irmãs cantarem numa língua que poucos conheciam. E todos adoraram. Eu olhava para o lado e gente chorando, gente cantando, e gente levantando as mãos, e gente de joelho, num louvor universal, numa língua que ninguém conhecia, mas um louvor que unia os povos. Interessante. Quando eu louvo, eu me uno ao meu irmão, eu me torno um só com ele, uma só alma, um só povo e um só rebanho. Lendo nessa semana o Salmo 133, um dos menores salmos da Bíblia, mas de uma riqueza gigantesca. O salmista está vendo o povo chegar para o templo, na festa anual. Ele está olhando o povo chegando, as tribos, vindo de todos os lugares. O povo está chegando para o templo. Ele está no templo. E ele está dizendo, quão bom e quão suave viverem unidos os irmãos. Como é bom isso, diz ele. E lá no finalzinho, no versículo 3, ele diz, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ali. Eu fiquei pensando, o que é esse ali? Ali, na união dos povos. Ali na comunhão dos santos, o Senhor ordena uma bênção. A bênção no louvor, em comunhão. Por isso, João, quando ele vê o novo céu e a nova terra, ele não deixa passar despercebida essa questão. Ele diz ali, e ele fala isso por 3, 4 vezes. Todos os povos, e tribos, e línguas, e nações, em pé, com os anjos, louvando ao Senhor, dizendo que Ele é digno para sempre, e sempre, e sempre. Esse é o louvor que nós começamos hoje. Por isso nós adoramos. Nós adoramos porque a adoração une os salvos de todo mundo. Amém. Terceiro lugar, por que adoramos? Porque na adoração, Jesus é o centro. Observem, queridos irmãos e amigos, que o livro da história da humanidade estava ali. Ninguém podia abrir, nem olhar para ele. Quem é digno de abrir esse livro? O livro da história dos homens. Ninguém é digno. E João chora. No entanto, o texto diz que há um que pode fazê-lo. Capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, não precisa chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quem se apresenta? Versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele tomou o livro e ele abriu. Ele é digno. Versículo 8 diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes que representam a criação, os 24 anciãos que representam 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, Israel e a igreja, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes
e reinarão sobre a terra. A adoração apresenta Jesus como digno. E por que ele é digno, meus irmãos? Ele é digno. Jesus é digno porque ele é o centro das profecias. Interessante que o João ouviu a voz do anjo que dizia que, primeiro, ele é o leão da tribo de Judá. E quando nós vamos lá em Judá, quando Jacó está dando a bênção sobre os seus filhos, em Gênesis 49, 9, ele diz que Judá é como um leãozinho. Judá já é chamado de leão. E quando Jesus se apresenta ali, o anjo diz, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o centro de toda a profecia. Depois, o próprio anjo faz referência a Isaías capítulo 11, versículo 10, quando diz, ele é a raiz de Davi, o rebento de Jessé. Isto é, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Só Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para ele, para o Salvador, a profecia. Em segundo lugar, ele é digno, porque ele é o Cordeiro de Deus. Vejam aqui que ele é apresentado como Cordeiro. Eu quero pensar, meus irmãos, em João Batista, quando ele vê Jesus pela primeira vez adulto, ele está batizando na Judéia, no Rio Jordão, e ele vê que o Senhor Jesus está chegando à Judéia. Jesus sai da Galiléia e chega à Judéia. E quando João o vê, em João 1,29, na minha opinião, João Batista fala a frase para mim que centraliza toda a Bíblia, que faz a junção do Velho e do Novo Testamento. Porque João, sendo judeu, ele sabe que no Velho Testamento, quando uma pessoa queria ter comunhão com Deus, precisava matar um cordeiro. Ele é judeu, ele sabe que o judeu apontava para Cristo. E agora ele vê Jesus chegando e ele faz a junção do Velho e do Novo Testamento. Ali, naquela pessoa tão simples, num homem tão humilde, vestido de peles de animais, de um cardápio muito singular e simples. Ali, quando ele vê Jesus, ele pega todo o Velho Testamento. E ele aplica o Velho Testamento agora no Novo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ajunta o velho com o novo, a velha aliança com a nova aliança. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, quando João o evangelista, não o Batista, mas agora o evangelista, o apóstolo, ele está no céu e ele vê Jesus. Interessante que lá no capítulo 1 ele vê Jesus como ancião de dias, com poder, com glória, com espada que sai de sua boca, com os pés que reluzem, com uma força enorme. Mas aqui ele vê o Senhor Jesus como um cordeiro. Vejam como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. Versículo 6, ele fala do cordeiro. Versículo 12, ele fala do cordeiro, digno é o cordeiro. Versículo 13, ele fala de novo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Eu quero pensar assim, queridos irmãos, quando eu vejo isso. Por quê? Que lá no céu, Jesus se apresenta como cordeiro. Por quê? Não parece algo muito pequeno para ele? Ele não é o leão da tribo de Judá. Ele não é Deus. Ele é Deus. Mas por quê que esse Senhor Jesus tão grande se apresenta no céu como cordeiro? Para mim só tem uma interpretação. É que é para nós nunca nos esquecermos que Jesus morreu por nós na cruz. Que Jesus derramou o seu sangue. Se Jesus se apresentar diante de nós apenas como leão, como Senhor, talvez nós nos esqueceríamos do que Ele fez. Mas lá no céu, todas as vezes que olharmos para o Senhor Jesus,
Se eu olhar para ele 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, eu vou ver que ele é como um cordeiro que foi morto, diz o texto, mas vive. Eu vou sempre me lembrar que ele morreu por mim. Eu nunca vou poder esquecer. Nunca vai chegar o dia que eu vou dizer, por que eu estou aqui no céu? Por que canto? Por que oro? Por que fui salvo? Olhando para o Senhor Jesus, que é como um cordeiro que foi morto e eis que vive, que João viu no céu, não é o pastor Luiz César que está inventando, João viu no céu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos olharão para ele e 1000 vezes dirão, ele morreu por mim. Por isso nosso joelho se dobrará todas as vezes. Por isso nós vamos cantar eternamente. Por isso nós vamos sempre adorá-lo. Lembrando o que ele fez. A cruz é o centro de tudo. Talvez seja por isso, queridos irmãos, que naquele livro O Culto, de J. Almen, da editora Haste, o autor diz que culto é a recapitulação da história da salvação. Um culto como esse tem que recapitular a história da salvação. Nós temos que lembrar da cruz. E a cruz e o amor de Cristo e o seu sangue derramado, meus irmãos, deveria ser o centro de todas as músicas. Nós não deveríamos cantar nada que não apontasse para a cruz de Cristo e para o seu sangue. A cruz, o Cordeiro de Deus, deveria ser o centro de todas as poesias, de toda a liturgia, de todo louvor. Pois no céu não há um nome maior, um tema mais explanado. Não há nada que esteja no centro, que saia do trono, a não ser do trono sai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De tal forma que todos os seres viventes, os anciãos, a igreja, Israel representado nos 24 anciãos, se prostram diante daquele que é digno. Ele é digno, porque ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto e vive. E nós nunca vamos nos esquecer disso. Jesus morreu na cruz por nós. Esse é o centro do universo. O centro de todas as coisas. Que seja o centro da nossa música, da nossa adoração, da nossa poesia, da nossa motivação. Que ao levantar de manhã, se nós não tivermos nenhum motivo de alegria, se nós tivermos problemas para enfrentar, dores para chorar, crises para administrar, que levantemos de manhã e falemos, eu posso adorar a Deus nessa manhã, porque o Cordeiro morreu por mim. Digno é o Cordeiro. Ele é digno desta manhã. Ele é digno da nossa adoração toda manhã. Se nós não arrumarmos nenhum motivo para levantar de manhã e adorarmos a Deus, nós podemos sentar na nossa cama e dizer, eu vou viver esse dia para adorar a Deus, porque o Cordeiro é digno dele. Digno é o Cordeiro. Um dos comentários que li sobre o capítulo 5 de Apocalipse, o comentário tem o seguinte título, do capítulo 5. Digno é o Cordeiro. O único que é digno de louvor, de adoração. Aqui também fica claro, meus irmãos e amigos, que ninguém que não tenha sido lavado pelo sangue do Cordeiro participará desse louvor universal. Essa é a parte triste da história. Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 7, versículos 14, quando João pergunta quem são aquelas pessoas, Senhor, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e faz promessas maravilhosas, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra
no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Interessante. Quem é que vai participar desse louvor universal? Verso 14: apenas aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Só quem tem uma experiência maravilhosa com Jesus, só quem entregou sua alma ao Salvador, é que vai participar desse louvor universal. Eu quero concluir dizendo o seguinte aos irmãos e amigos: eu os convido a nos unirmos sempre em louvor e adoração. Um homem sofrido, um homem velho, doente como João, ele viu o céu, e nele ele viu o povo de Deus adorando para sempre, sempre, sempre. Ele viu que a adoração começou no céu, começou com a criação, os homens e os anjos. A nossa adoração começa aqui, hoje. E ela é como a escada de Jacó, começa na terra e só termina no céu. Ele viu que a adoração uniu todos os povos, de tal forma que, pensando que toda raça, tribo, povo e nação vai estar no céu, que nós enviamos os missionários a todo mundo. Que nós oramos para que haja conversão em todo mundo, em todo lugar. É que nós enviamos nossos filhos, enviamos nossas ofertas, que nós ajoelhamos em oração para que o Evangelho alcance todo mundo. Porque um dia João viu todas as pessoas do mundo, ou pelo menos gente de todo mundo, representando todo mundo, diante do trono, como um só povo, um só rebanho e um só pastor, numa só voz, numa só língua. Eu convido os irmãos a sempre adorarem ao Senhor, mesmo quando tiverem motivos de choro, de tristeza, de angústia, porque nós os temos. Porque nós temos um grande motivo para adorar ao Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por nós. W. Tozer disse que se Deus nunca mais respondesse nenhuma de suas orações, ele assim louvaria ao Senhor para sempre, por aquilo que ele já fez. Jesus não precisa fazer nada para você o adorar, mais nada. Ele já fez. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi morto. Assim, mesmo que a exemplo de João, tenhamos todos os motivos para reclamar. Tenhamos todos os motivos do mundo para chorar. Tenhamos todos os motivos para nos entristecer, para nos desesperarmos. Que nós, de maneira resistente, confiante, triunfante, adoremos. Adoremos hoje, porque nós adoraremos hoje e amanhã, e sempre, e sempre, e sempre. Que Deus nos abençoe.